Muito boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho que tem transformado vidas. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Agora, iniciando novos estudos, né? Nesse trimestre estaremos estudando o livro de Atos, né? Estudaremos o livro de Atos que, com certeza, nos trará lições extraordinárias, né? A respeito desta tão magnífica instituição chamada Igreja, né? E hoje nós temos como título, né, do nosso estudo de hoje, Nasce a Igreja de Cristo. E essa reflexão tem como texto áureo o livro de Atos, né? Atos capítulo 1 e o versículo 8. Nós vamos ler, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vamos orar ao nosso Deus eterno, pedindo a Ele orientação e sabedoria, né, para a nossa reflexão na noite de hoje. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite, nesta mesa de reflexão bíblica, para estarmos estudando um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela proteção, pelo cuidado e pela orientação que o Senhor tem nos dado através da Tua bendita palavra, Senhor. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite, pela vida dos nossos pastores que estão aqui, pela vida do Flávio que está na transmissão. Ó Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando orientação e sabedoria, Pai, para que nós possamos estar conduzindo esta mesa e que nós, nesta noite, possamos aprender, nos enriquecer um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai querido, esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos e amigos, e para que nós possamos então nos aprofundar um pouquinho mais, né, no estudo da nossa palavra de Deus, tirarmos algumas dúvidas, né, nós estamos aqui com a presença dos nossos pastores. E aqui estamos com a presença do pastor Edson Borges, pastor titular da nossa igreja, e também com a presença do pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa congregação em Álvares Machado. Então é com muita alegria e satisfação que nós temos a presença deles aqui, para assim nos ajudar a entender um pouco mais da palavra do nosso Deus. E o pastor Humberto então estará fazendo a sua primeira reflexão, né, a respeito da nossa lição de hoje, e logo em seguida então o pastor Edson estará também falando um pouquinho da segunda parte então do nosso estudo de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, pastor Edson, irmão Oscar, irmão Flávio também. Então, como já se comentou, nós estamos iniciando um novo trimestre com nova lição. Só que é interessante, não? É interessante porque vimos no trimestre anterior surgimento, crescimento, divisão e destruição do reino de Israel. Agora vemos nesse trimestre, não? Surgimento, crescimento da Igreja de Cristo no mundo. De um lado, o reino político, um reino material, deste lado, um reino espiritual, através do Senhor Jesus. Bom, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, não? A ponte entre os evangelhos e as cartas que temos na Escritura. Foi escrito por um gentio, que era Lucas, o médico amado, o médico grego, não? E ele dá continuidade a Atos, ao livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Ambos cobrem, interessantemente, 33 anos. A vida do Senhor Jesus, Atos do Senhor Jesus,
E aqui, 33 anos da igreja, ou Atos dos cristãos. A palavra-chave aqui no livro é testemunha, da palavra grega mártir. A personagem-chave do livro é o Espírito Santo, por isso que muitos chamam também Atos do Espírito Santo. O texto-chave, que já se fez leitura, é Atos 1:8, que divide o livro em 3 partes, não? O testemunho da igreja em Jerusalém, o testemunho da igreja Judeia e Samaria, e o testemunho da igreja fora de Jerusalém, até os confins da terra. Na primeira parte, Pedro é o líder de uma igreja nacional fechada, judaizante. Na segunda parte, o líder é Paulo, o líder de uma igreja universal aberta lá em Antioquia. Começa Atos em Jerusalém, com Pedro pregando, termina com Paulo em Roma, ensinando e pregando. No capítulo 1, vemos essa transição, não? A igreja ainda não estava constituída, não? Mas se procurou colocar uma pessoa no lugar de Judas, que tinha se suicidado, não? Era Matias, mas ele não aparece em toda a Bíblia depois. É a única vez que aparece aqui, eleito pelos 11, não? Mas não vingou porque não era a escola de Deus, seria Paulo lá na frente. E logo entramos já no capítulo 2, que aqui na revista aparece como a certidão de nascimento da igreja. É interessante porque há essa dúvida: quando que surge a igreja? Quando que surge a igreja? E o que vemos assim, nos 4 evangelhos, vemos a formação da igreja, o que também é chamado o período embrionário. É como que se estivesse em gestação, ainda não nasceu. Isso são nos evangelhos. E em Atos 2, aí nasce a igreja, aí nasce, através do Espírito Santo, através da vinda do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas ou idiomas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Cristo morre na Páscoa, 50 dias depois, Pentecostes, a segunda festa, não na sequência, é quando nasce a igreja. O Senhor se apresentou vivo, dice a Bíblia, não? Durante 40 dias aos discípulos, subiu para o Pai, 40 dias esteve entre os discípulos, 10 dias depois se dá Pentecostes. A promessa que se esperava aconteceu. Cristo sobe, o Espírito desce. Assim nasce a igreja. Agora, o interessante é que o nascimento da igreja, ele é exclusivamente missionário. Aqui temos idiomas que se mencionam. Segundo a tradição, cada vez que havia uma festa como a Páscoa ou Pentecostes, muita gente vinha do mundo para Jerusalém, de muitas nacionalidades. E aqui no texto de Atos 12 se mencionam 16 nações, cada um com sua língua, cada um com seu idioma. Havia 120 no aposento alto, vem o Espírito Santo, toma conta dos cristãos, o Espírito Santo, e cada um começa a falar um idioma diferente. E as pessoas que estavam presentes diziam assim: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então não eram aquelas línguas que comumente se fala que ninguém entende, não. Eram idiomas que as pessoas que falavam esse idioma entendiam. Então, pronto, capacitou aos cristãos da época para poder pregar o evangelho nos idiomas dos visitantes. E realmente vemos aqui um aspecto também de restauração. ¿Por quê? Porque segundo a Bíblia, em Torre de Babel se iniciam as línguas. Gênesis 11. Aqui em Pentecostes 2, vemos línguas de outra forma. No caso de Babel, foi por causa do pecado. Deus confundiu as pessoas com línguas. Aqui, pela graça de Deus, não é para confusão, é para salvação. Como já mencionamos, se mencionam 16 nações, de Oriente a Ocidente, ou da região da Mesopotâmia, onde surgiu Babel, até Roma, não? Onde realmente o agir de Deus vai a operar através da história, quando Paulo vai chegar para pregar o evangelho. Então, realmente, não? É interessante isso, porque nos evangelhos Cristo foi rejeitado por Israel, por ter um coração duro e incrédulo, a nação.
En Pentecostes vemos nações gentílicas com um coração sensível e crédulo que aceitam o evangelho de Cristo prontamente. Aí nasce a igreja. Aqueles 120 mais 3.000 que se convertem com a pregação de Pedro. Aí que nasce a igreja, o nascimento da igreja. Agora, se a gente faz um paralelo entre Babel e Pentecostes, que é obra do Senhor, não? Do evangelho, vemos assim. Em Babel, as línguas foram punição. Em Pentecostes, são bênção. Em Babel, as línguas foram para confusão. Em Pentecostes, foram para compreensão do evangelho. Em Babel, as línguas causaram degeneração. Em Pentecostes, regeneração. Em Babel, as línguas causaram separação. Em Pentecostes, as línguas causam união. Em Babel, as línguas causaram frustração. Em Pentecostes, realização. Em Babel, as línguas causaram divisão. Em Pentecostes, restauração. Em Babel, o projeto humano que devia tocar o céu foi interditado por Deus. Em Pentecostes, o projeto divino que chega ao céu foi iniciado, não? A pregação do evangelho. Em Babel, nasce uma civilização avessa a Deus, ímpia e devassa. Em Pentecostes, nasce uma congregação espiritual para a glória do Pai Celestial. Em Babel, o espírito do diabo estava detrás de tudo. Em Pentecostes, o Espírito Santo que estava no controle de tudo. Em Babel, houve orgulho e rebelião. Em Pentecostes, houve humildade e submissão. Em Babel, o homem se distancia de Deus. Em Pentecostes, se aproxima. Em Babel, o homem se perde. Em Pentecostes, se salva. Em Babel, o homem está possuído pelo diabo. Em Pentecostes, está cheio do Espírito Santo. Em Babel, o homem murmura e blasfema. Em Pentecostes, louva a Deus e proclama Cristo. Em Babel, o homem desce ao inferno. Em Pentecostes, sobe ao céu. Babel simboliza o caos da tribulação futura e também Pentecostes simboliza o reino milenial onde Deus opera para salvar o ser humano. Então, realmente, esse evento do nascimento da igreja vai mostrar o que Deus queria do ser humano, salvá-lo de todas as nações da época, conhecido, do mundo conhecido, não? Do mundo conhecido. Agora, aqui o texto da revista, ele retrocede ao capítulo 1, não? Capítulo 2 aqui, na primeira parte, agora retrocede ao capítulo 1. Por quê? Preocupação recorrente. Quando Israel será restaurada. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vas restaurar o reino de Israel? Então eles esperavam aquele reino que começou lá com Saúl, não? Aquele reino lá atrás, não? Que se dividiu em 931, reino do norte, reino do sul, que logo caiu o reino do norte em 722, caiu o reino do sul em 586, e eles queriam aquele reino que se perdeu, queriam que se restaure aquele reino político, não? Nos dias do Senhor Jesus, os judeus estavam sob dominação romana, a nação era uma província do império do César, por isso estavam preocupados com o reino político que fora destruído. Mas o mestre lhes respondeu de forma espiritual, não? Não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, que é a capital de Israel, em toda a Judeia e Samaria, que seria sul e norte de Israel, e até os confins da terra, além de Israel. Assim o Senhor estava preocupado com a agenda do reino dos céus, e não com um reino político. Desta forma, ele queria que seus discípulos se preocupassem exclusivamente com a propagação do evangelho no mundo todo. No mundo todo. E que ele esperava o reino político de volta, mas o Senhor deu um reino espiritual aos gentios. Isto é importante, pois na era do Antigo Testamento, quando Israel recebeu o reino da parte do Senhor, o que fez? O que a Bíblia fala, não? Fez o que era mal diante de Deus. Por isso que ele foi punido, dividido, destruído. Agora, na era do Novo Testamento, vemos nos evangelhos que Cristo, o Senhor do reino, veio e fizeram o mesmo. Ele foi rejeitado, foi morto, foi crucificado. Algo que o Senhor denunciava em suas parábolas como a dos labradores malvados. Por isso, em Atos, vemos que o reino dos céus foi dado aos gentios. Assim surgiu a igreja. O reino de Israel só será restaurado no milênio, após ter se completado a agenda divina, não? A pregação mundial do evangelho, o rapto da igreja, a tribulação, a segunda vinda de Cristo com sua vitória sobre o mal, no vale de Armagedon. Então aí vem o milênio. Então nós como igreja, que somos gentios, temos que orar pela restauração espiritual de Israel,
Sua restauração nacional virá primeiro, certamente, quando acontecer a espiritual. Isso deve ser certamente nossa preocupação, anunciando o evangelho às nações. Minha parte. Boa noite, irmão Oscar, nosso diácono Oscar Soares Pereira. Boa noite, pastor Humberto Sedano. Boa noite, nosso amado Flávio Claudino Araújo. E boa noite a cada irmão, cada irmã, cada internauta que não é da nossa igreja, mas que também nos acompanha através dessa transmissão. E é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. No tema de hoje, nasce a igreja, né? Nasce a igreja de Cristo, né? E nessa introdução já muito bem explanada pelo pastor Humberto Sedano, vamos agora à segunda parte, que me cabe, que tem como tema testemunhas de Jesus até os confins da terra, não é? E aí o autor coloca uma frase interessante, que é do contexto militar: missão dada, missão cumprida, não é? No caso da igreja, ela está em cumprimento desta missão, até que Jesus venha, porque a vinda de Cristo à terra tem duas etapas. Na primeira vinda ele vem como servo sofredor, e agora virá em poder e grande glória, como ele mesmo ensina em Mateus 24, não é? E julgará, virá como juiz, Mateus 25, capítulo seguinte, julgará todas as nações de todos os tempos nesse juízo final. E em Mateus 24 ele apregoa, 24:14, que o maior sinal para percebermos a sua segunda vinda em glória é a pregação do evangelho em toda a terra. E será pregado este evangelho do reino em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Com o advento da internet, quando temos um estudo como este agora pela internet, ou os cultos no domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira ou em outros dias, é interessante lembrar que isso nunca aconteceu. Esse culto na internet vai para o mundo inteiro. Então, se o Oscar estiver lá na Índia, o São Humberto na América do Norte, ou você estiver no Canadá ou no Paraguai, você consegue pela internet acessar esse culto. E isso nunca aconteceu. Então, de muitas maneiras, essa pregação vai, seja pelo aspecto cibernético, como já citado, ou indo, né, de casa em casa, pelo rádio, pela televisão, pela página impressa, né? De muitas maneiras o evangelho vai, porque a fé para a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:9, depois lá o 17, e o evangelho confronta o homem, ele confronta esse homem, mostrando que ele é pecador, que ele tem que se arrepender dos seus pecados, para não sofrer a condenação eterna no inferno, não é? Daí a ordem de Jesus, né? E de fazer discípulos após a ressurreição, Mateus 28:16-20, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? E o texto usado aqui pelo autor, Atos 1:8, mostra a ordem de Jesus, Jesus ressurreto. Lucas está mostrando Jesus ressuscitado, em Atos capítulo 1, porque Jesus, após a sua ressurreição, Atos 1:3, ficou 40 dias aparecendo só aos discípulos, para não deixar nenhuma dúvida de que ele estava vivo novamente. Ele estava vivo. Então muitos viram Jesus, comprovando que ele ressuscitou dentre os mortos. E isso aconteceu por 40 dias. Vamos lembrar também que quando Jesus ressuscitou, no relato de Mateus, muitos também que estavam sepultados naquele cemitério ressuscitaram também e foram vistos em Jerusalém. Voltaram para suas famílias, para suas casas, comprovando o poder da ressurreição de Jesus. E agora, o Jesus ressurreto, antes da sua ascensão, da sua subida,
que foi comprovada por cerca de 500 testemunhas, no relato de Paulo, 1 Coríntios 15, viram Jesus subindo escoltado pelos anjos para o céu. E em Atos capítulo 1 também, que nos lembra que esse Jesus, os anjos falaram, varões galileus, por que estás olhando para cima, né? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar como para o céu o viste dizer. Isso na hora da ascensão. Mas antes de subir, ele decreta, ele dá essa ordem que está no 1:8, que é o texto básico aqui, usado pelo autor. E recebereis poder, o dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é? E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém capital, lá no sul, como na Judéia, ainda a sul, Samaria, fica no meio entre norte e sul, né? E até os confins da terra. Né? Então essa pregação vai seguir por todo o estado de Israel e por toda a terra. O limite é os confins, ou são os confins da terra. Né? Só que para que essa pregação aconteça, Jesus deixou claro, é preciso poder, dunamis. Dunamis é então esse poder espiritual para levar essa mensagem, cumprir esse mandato missionário, não é? Em toda a sua conjuntura, como bem coloca aqui o autor da nossa lição. Então, sem o poder do Espírito Santo, não há como pregar o Evangelho. Porque o próprio Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, judeus e gentios para todas as nações. Mesmo porque o Evangelho, ele é uma arma de ataque, lá na armadura de Paulo em Efésios 6, 10 a 18. E é comparado ao calçado do soldado, para dar mais rapidez, deslocamento, não é? E também é a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então é um trabalho extremamente espiritual que enseja o poder de Deus para realizar esse trabalho. Mas vamos lembrar também, como lembra W. Tozer, que o poder de Deus não se separa dele. O poder de Deus é a presença de Deus em nós. Percebe? Então, quanto mais oramos, lemos a Bíblia e obedecemos, mais ficamos cheios da presença de Deus, da autoridade de Deus. Todas as pessoas, como vemos em Marcos capítulo 3, todas as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, porque quando o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, ele se tornou um aliado do diabo. Daí o livro do pastor Shed, Solidariedade da Raça. O homem é um aliado do diabo, tudo que não presta ele quer, ele gosta. E os bens do valente, em Marcos 3, são as almas perdidas. Para tirar os bens do valente, é preciso autoridade espiritual. Você está lidando com batalha espiritual. O Evangelho é uma arma de ataque. Então é por isso que há toda uma reação contra a igreja, contra a pregação do Evangelho, porque na verdade você está lidando numa batalha espiritual, onde as pessoas que ainda não estão seladas com o Espírito Santo, para o dia da redenção, que é a segunda vinda de Cristo em glória, são presas a Satanás. Chamado em Marcos 6, diz os bens do valente. Não é? Então, como é que você vai vencer o valente para tirar os bens? Só pelo poder de Deus. Então, quem na verdade faz essa obra através de nós é o Espírito Santo. João 16, 7 a 11. E o primeiro trabalho dele é convencer o homem do pecado, da justiça divina, do juízo final. E o Espírito Santo, como lembra Crane, tem dois instrumentos. O primeiro é a própria palavra que ele revelou, que é a espada dele, a espada do Espírito. E segundo, a vida daqueles que já creram, que são os discípulos, que formam a igreja. Cada crente é um portador dessa espada bendita, espiritual. Cada crente é um portador da semente do Evangelho, que vai lançar. Percebe?
Então, na verdade, o Espírito Santo é o ganhador de almas, ele é o pregador. Olha o artigo definido, ele é o pregador, que usa nós pastores e usa os crentes, né, para levar esta mensagem bendita. Então a pregação do Evangelho ela é muito importante, porque ela liberta o homem, leva a libertação do homem em Cristo, como está em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é Jesus. E aí, nesse poder, nessa autoridade espiritual, eles então são enviados para pregar este Evangelho que chegou até nós. Já são 2000 anos que essa mensagem é levada, irmãos Cá, pastor Sedano, né, irmãos, é levada. Vamos lembrar também que a igreja surge no chamado parêntese profético. Veja que Daniel 9:25, ele fala de 62 semanas e mais 7 semanas, que dá 69 semanas, e nesse período surgiria o ungido, que é o Messias, que, como disse o pastor Sedano na explanação, morre exatamente na Páscoa. No ano 29, não é? Na Páscoa, ele é morto, crucificado. Não é? E esse parêntese profético, que é a igreja, era o mistério que Daniel e muitos queriam entender. A igreja chegou, então, ali na 69ª semana, e já são 2000 anos que a igreja está aqui. E a última semana é a semana da grande tribulação, quando vai chegar o anticristo. E Cristo vai chegar em grande poder e glória, vai matar o anticristo, né? E vai ter todo o desfecho escatológico, que não é assunto para hoje. E a igreja é quem tem é portadora desta mensagem. Vejam, por exemplo, como gosto de lembrar ultimamente, que Faraó tem o sonho das 7 espigas cheias e magras, 7 vacas gordas e magras. Mas quem é que tem, pastor Sedano, Oscar, irmãos, a interpretação? Um descendente de Abraão, por onde virá o Messias. O grande monarca Nabucodonosor tem esses sonhos, os irmãos sabem que mostra a história, que aconteceria depois dos impérios até a consumação dos tempos. Quem é que tem a interpretação? Um descendente de Abraão, que é Daniel. Quem hoje pode dizer para onde vai a história? Para onde caminhamos? Só a igreja, que tem a palavra profética da palavra de Deus, através dessa pregação do Evangelho, que é a boa notícia de Deus. O Evangelho é o conteúdo dessa pregação, que mostra que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, que Jesus está voltando agora, como juiz supremo, para julgar os vivos e os mortos, como vemos lá em João também, capítulo 5. Esse mandato missionário começa pela capital, ou seja, você começa por onde você está. É interessante a história aqui na nossa igreja e de tantas outras pessoas que conheceram Jesus e ganharam o papai, ganharam a mamãe, ganharam irmãos. Esses dias eu estou me lembrando agora de uma pregação do pastor Ivan lá da PIB do Rio, ele contando que na família dele, muito idólatra, se converteu um irmão dele que hoje é pastor nos Estados Unidos. O irmão dele nunca falou de Jesus para eles dentro de casa, mas chegava do seu trabalho no fim do dia, sentava-se na área da casa e ficava lendo a Bíblia ali sozinho. Passados alguns anos, a mamãe se converteu, ele também se converteu, o irmão fez seminário, foi para fora do Brasil, e agora no lugar do irmão estava ele, pastor Ivan, sentado lendo a Bíblia também, agora adolescente. Passou em outras igrejas e voltou à sua igreja de origem, PIB do Rio, onde é o pastor titular hoje. Veja, Deus começou pelo irmão dele, foi por ele, pela mãe, pela família. Então tem que começar onde você está. Então Jerusalém é a capital nacional. E é por lá que começa. É o caso nosso de Prudente. A nossa igreja tem missões em Prudente, mas também em outras cidades. Mas também colabora com a denominação, com o projeto de missões nacionais, que é a pregação no Brasil, e também missões mundiais, que é o nosso dinheiro indo para sustentar missionários em outros países, ajudando nesse
nesse ajuntamento de igrejas, o sustento de missionários em outros países do mundo, não é? Então a nossa igreja PIB-IPP faz parte também desta missão, bem como todos os batistas do Brasil e do mundo e de outras denominações evangélicas que levam também este evangelho bendito por todo o mundo de muitas maneiras. E assim, o evangelho, começando por Jerusalém, segue pela Judéia, região, como ele diz aqui, representativa do entorno de Jerusalém. Atualmente, aquele espaço geográfico corresponderia à região que integra a parte da Cisjordânia e Israel. Ele está atualizando aqui a geopolítica, não é? No caso de Samaria, ele explica que é um conjunto de cidades localizadas ao norte da Judéia. Ok? Confins, aí inclui também a Galileia, porque a Samaria está bem no meio, e já inclui também a Galileia no norte. E os confins da terra, a expressão aqui para significar o caráter universal da missão atribuída por Jesus aos discípulos. E aí ele vai agora aos detalhes específicos. Primeiro, o poder de Deus, como eu já bem expliquei, para fazer esse trabalho. Sem o poder de Deus não dá. E aí a gente lembra a experiência de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4. A casa dos profetas, ou seja, os discípulos, aqueles que sentiam chamada profética, sempre tinham um mestre. Nesse caso agora é Eliseu. Eles dizem a Eliseu: olha, o lugar que habitamos é muito estreito, pequeno para nós. Vamos fazer um lugar maior, construir um lugar maior. Eliseu disse: ide então. E eles foram, e eles pedem que Eliseu vá, e Eliseu foi. E enquanto cortava, um deles cortava lá uma árvore para conseguir a madeira para fazer aumento da casa, o ferro do seu machado caiu no rio. E ele diz a Eliseu: ai, meu senhor, meu machado é emprestado. E isso na época era uma ferramenta muito cara, é muito caro ter uma ferramenta dessa naquele tempo. Hoje para nós é algo baratinho, mas naquele tempo era muito caro. Veja que os filisteus, quando dominam Israel, eles tomam todas essas ferramentas, eles tomam tudo, toda a condição até de afiar as ferramentas. E então era uma forma até de dominação. E Eliseu diz: onde caiu? E ele aponta. Aí com um pedaço de madeira ele chega para o lugar onde caiu e o ferro flutua na água, não é? Então aquele moço, enquanto cortava a madeira, perdeu o poder para cortar. E pelo poder de Deus, o machado veio, mostrando que para cortar madeira, para fazer a obra, tem que ter o poder de Deus. Sem o poder de Deus não dá. Nós não somos nada. Como diz uma vez a explanação, quando você vai falar de Cristo para alguém, você está lidando com uma ação demoníaca para não ouvir. Pode ver que há pessoas que entram na igreja e não escutam nada. Eles não conseguem ouvir nada. E bem na hora da pregação, havendo aquele culto no lar, começa o vizinho a ligar o motor do carro, liga o som, criança cair no banheiro, né? Tudo é feito para que as pessoas não ouçam essa palavra e sejam salvas. Há uma batalha espiritual. De repente aquele convidado seu, que viria domingo à noite, bem uma hora antes mais ou menos de sair, chega uma visita que ele não via há 10 anos. Some sapato, carro não pega. Tudo isso é batalha espiritual para que as pessoas não venham. Por isso que James Crane lembra também. Um general, antes de mandar infantaria, sempre manda muito fogo da artilharia para proteger a tropa terrestre, não é? E esse fogo da artilharia aqui, ele diz, é a oração, né? Você não pode ir sem orar, sem buscar a Deus, ler a palavra, obedecer. Você precisa realmente ficar cheio da presença de Deus. Esse é o poder, dunamis, a autoridade espiritual, não é? E aí, isso vai acontecer quando o Espírito Santo vier, não é? Quando ele descer. Os discípulos receberam o Espírito Santo na festa de Pentecostes, que é a festa da colheita do trigo. E a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus é o marco fundacional da igreja, sendo ainda o cumprimento da promessa feita por Jesus de que após a sua partida enviaria o Consolador, não é? João 14, 16 e 26. E como bem explicou o pastor Humberto,
porque eles estão lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, em Jerusalém. Uma família de elite. Veja que na parte superior da casa estavam cerca de 120 pessoas. Imagine uma casa hoje, pastor Humberto, Oscar, irmãos, que caiba 120 pessoas na parte de cima. É uma casa grande. Uma família que não tinha vergonha da sua fé em Jesus. E eles ouvem um barulho, há um estrondo, e eles saem para fora. E aí, línguas como que de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles. E como bem explicou o pastor Roberto, cada um pregava, falava da palavra de Deus, na língua de cerca de 16 nações que estavam ali, que admirados diziam, mas nós, eles eram judeus de várias partes do império, ouvimos o evangelho na nossa própria língua, mostrando que a pregação do evangelho é universal, é para todas as nações, povos, tribos e línguas. Qualquer povo, se japonês só pregar para japonês, fecha. Se russo só pregar para russo, fecha. Se leto só pregar para leto, fecha. Se brasileiro só pregar para brasileiro, fecha. Porque o evangelho é universal. O textuário bíblico, João 3,16, o que lemos? Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sereis minhas testemunhas. Cada um de nós é uma testemunha de Jesus, não é? Primeiro na vida. Isso eu sempre tomei muito cuidado com isso, com a vida. Lugares que eu trabalhei, desde adolescente, empresas que eu trabalhei, né? Igrejas que eu já passei, lugares que eu já morei, cuidado com a vida. Há muita gente abre para falar do evangelho com os lábios, mas na vida nega. Nega. E tomar cuidado com as coisas mais pequenas. Cuidado, cuidado. O mundo está de olho em você, no seu testemunho onde você mora, com os seus parentes. Às vezes vamos escutar insultos, vamos ficar calados e só falar na hora certa. Quanta gente que já insultou você, que já insultou a mim. Às vezes um pai, uma mãe seu, um irmão que ainda não é crente, você ficou calado e ficou em oração, e daqui a pouco aquele moço também é crente, aquela mãe, aquele pai, porque na verdade você sabe que está numa batalha espiritual, não é? Então, somos testemunhas, aí tem a palavra mate, que o pastor também já explicou, testemunha desse evangelho bendito. O sentido é de pessoas que estão preparadas para sofrer por uma causa, por princípios que defendem e visualizaram, né? Nesse sentido, os discípulos de Jesus são chamados para serem pessoas dispostas a sofrer por afirmarem que acompanharam a sua vida, morte e ressurreição, sendo que se comprometeram a afirmar a verdade do que testemunharam, mesmo com a existência de riscos sob tortura. É o que Jesus falou, né? Quem me segue, tome a sua cruz e siga-me, né? Ou seja, até, se necessário for morrer por sua fé, como muitos já morreram, né? E aqui temos que lembrar que estados comunistas e islâmicos perseguem a igreja com morte, com prisão, com expoliação de bens, como os hebreus sofreram lá no livro de Hebreus. A gente vê aí muitos que perderam seus bens. No relato de Champlin, a igreja de Laodiceia, fala de um tal Nicodemos, né, pastor Humberto, irmão Oscar, que era um homem rico, e depois que se converteu a Cristo, suas filhas eram vistas a procurar comida no lixão da cidade. Perdeu tudo por causa do evangelho. E como aquele homem, muitos outros também perderam os seus bens, não é? E são perseguidos hoje em estados comunistas e islâmicos. Que Deus guarde o Brasil e sempre ser um país livre para o evangelho. Todo país cristão é livre. Livre. Cada um professa a religião que quer, do jeito que quer. Porque o evangelho sempre prega liberdade de consciência. Vai para o inferno se quiser e vai para o céu também se quiser. Por isso não há perseguição a nenhum credo religioso. O evangelho confronta, mostra a verdade e o homem decide se ele crê ou rejeita. E finalmente o impacto é o cumprimento dessa ação, né? O impacto imediato. No glorioso dia de Pentecostes,
no cumprimento da promessa de Jesus, os seus discípulos foram agraciados com a descida do Espírito Santo, que já acabamos de descrever, o pastor também descreveu. Essas línguas, como o pastor Humberto bem ressaltou, são idiomas, não tem nada a ver com língua estranha, como muitos querem dizer hoje. E como dizia o nosso saudoso pastor Isaías, não há língua estranha na Bíblia, não existe. Os homens inventam, nem língua de anjo também na Bíblia. Os anjos sempre falaram na língua da pessoa com quem se comunicavam. Também, quanto ao cumprimento da missão, Atos dos Apóstolos descreve em detalhes como um pequeno grupo de seguidores de Jesus, cerca de 120, 12 a igreja embrionada, que são os 12 apóstolos, e agora os 120, vão para 3.000, 5.000, enfim, chegou essa mensagem até nós hoje. Hoje somos cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, segundo as estatísticas aí gerais, e em lugares difíceis para a pregação do Evangelho, a igreja está lá. Até na Sibéria tem igreja batista, né? Falando de nós batistas. Esse Evangelho é propagado no mundo inteiro, cumprindo a ordem de Jesus. O Evangelho tem chegado em todos os cantos e recantos do mundo. Deus levanta homens de todas as classes sociais, como Hudson Taylor, que era estudante de medicina e abandonou a medicina para ser missionário na China, né? Quando ele deixou a MIC, Missão do Interior da China, porque ele percebeu que a China, o pessoal e os missionários iam para as grandes cidades, como Xangai, Pequim. Ele queria ir para o interior. E ele fundou a missão, a MIC, Missão do Interior da China. E segundo o relato biográfico, quando ele morreu, eram cerca de 1.250 missionários lá na MIC, Missão do Interior da China. Uma missão que começou com 24 obreiros, né? E assim, muitos outros que foram para a Birmânia, que sempre foi um país hostil ao Evangelho, e hoje com o nome de Mianmar, mudado o nome para Mianmar. Mianmar hoje está aí na mídia, um lugar hostil à igreja, ao Evangelho. Mas lá passaram missionários também, no passado, levando esse Evangelho bendito. Então, muitos têm entregado sua vida ao longo desses 2000 anos, indo por esse globo inteiro, levando esse Evangelho bendito no poder de Jesus. E na conclusão, louvado seja Deus pela atuação dos primeiros discípulos de Cristo Jesus, que, capacitados com o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não é nosso, levaram as boas novas do reino de Deus aos confins da terra. A Igreja de Cristo nasce com uma missão criteriosamente estabelecida pelo seu fundador, Jesus, nosso Senhor e Salvador. No cumprimento da missão, nós também aqui estamos, em nosso tempo, não é? E me alegra assim, quando em cada cidade que eu posso ir, não é? Quando eu vou, nos encontros, seja no intercâmbio das missões da igreja, ou em cumprimento de alguma escala, me alegro quando eu chego e vejo lá aquela missão. Aquela missão, às vezes eu fico pensando, cada lugar vazio é um juízo, para o dia do juízo. Esteve aqui nessa cidade, dos batistas, essa missão. E de outras igrejas também que lá tem, para que as pessoas sejam salvas, né? Nós anunciamos, nós pregamos, e também aqui como PIBPP procuramos cumprir a nossa missão. Cada crente em sua individualidade deve levar essa mensagem. Deve levar. Ainda ontem eu estive no mercado à noite com a minha filha, depois aqui do culto, e não deixei passar a oportunidade, não é? Entreguei no caixa lá os meus folhetinhos, um cliente que vinha atrás entreguei também, na saída também entreguei, sempre levando essa mensagem. Um dia entrou uma senhora jovem aqui com outra moça, e eu perguntei, como você chegou aqui? Eu sempre pergunto, o senhor me deu um folheto aqui na Drogazil. Bem-vinda, que Deus a abençoe. Sempre levando essa palavra bendita. Tem uma senhora aqui da igreja, eu nunca falei isso para ela. Ela não sabe que eu a vi, mas eu estava vindo para a igreja num dia de culto, de quarta-feira, e ela estava vindo a pé e colocando folhetos na caixa do correio. E colocando folhetinho, né? Vindo para a igreja a pé. Isso é maravilhoso. Que você e eu e nós estejamos levando essa mensagem bendita do Evangelho. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? Só pela introdução aqui, né, desta lição, dá para imaginar o tanto que nós iremos aprender, né, durante esse trimestre
estudando o livro de Atos, né? O cristianismo pioneiro, né? Então, é muito importante, né? Estarmos estudando a palavra do nosso Deus. E aqui nós temos a oportunidade, né? De estarmos assim, aprendendo um pouco mais, nos aproximando, aprofundando um pouco mais, né? Na lição, que no caso aqui já foi estudado aqui na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Mas, pastores, eu gostaria de retroagir um pouquinho aqui nas considerações que os pastores fizeram, inclusive aqui do pastor Sedando, para a gente entender um pouco mais. No caso aqui, eu gostaria de fazer essa pergunta, fazendo uma comparação com a vinda do Messias, né? Quando do anúncio da vinda do Messias, o povo ali, eles estavam tão escravizados, sofrendo tanto, que eles imaginavam que iria vir um rei, né? Uma pessoa montada, vamos dizer assim, montada num cavalo, com uma espada, realmente para defender eles, né? E aqui, pastores, na lição, mostra aqui, em Atos 1,6, dizendo assim, os discípulos perguntando a Jesus, Senhor, é este o tempo em que restaurará o reino para Israel? Aí continuando, diante desta pergunta, é possível sugerir que os discípulos carregavam a esperança de que a igreja de Cristo seria uma espécie de instrumento político para o enfrentamento do Império Romano e de imediato viabilizaria o resgate da antiga força dos tempos de ouro do reino de Israel. Aqui então, assim como na vinda do Messias, o povo não estava entendendo realmente quem era esse Messias, e aqui também os discípulos também não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. O que os pastores me dizem? Então, o problema que houve no Antigo Testamento, na época, não somente do reino do norte e do sul, não? Foi falta de espiritualidade, não? Falta de espiritualidade. A gente comentou, no caso, o reino de Judá, eram 20 reis, 8 foram bons, 7 caem. Caem por orgulho, caem por traição, por idolatria, ambição pelo poder, que também dominou o reino do norte, não? O que faltou foi a espiritualidade, não? Então Cristo vem, não como um rei com uma espada para libertar, para estabelecer um reino material, para que outra vez tenha aquela época gloriosa como Salomão na época, não? Vem de forma espiritual, bem manso, bem humilde. E como ele disse, não? Ele vem trazendo um reino espiritual que está dentro das pessoas. Ele não traz um reino político, militar, físico, ele traz algo espiritual, algo que eles não aprenderam no Antigo Testamento. Não aprenderam no Antigo Testamento. Pastor, é curioso, não? Porque que pedem a Samuel? Queremos um rei. Mas não é Saúl, não? É Cristo, não? Chega, que fazem com Cristo? Ele traz um reino não violento, não com armas, traz um reino espiritual puro, realmente, o reino que Deus queria, não? E pedem um rei, Cristo vem como rei. E que fazem com ele? O matam, não? O matam. Porque não estavam assim, na escala de valores ou padrões que eles queriam, não? Inclusive hoje também está igual, não? E a pastoria deve ter visto também muito disso, não? Quantas pessoas chegam na igreja e não gostam da igreja, não gostam do pastor, falam, eu vou vir à minha igreja. E abre como um comércio, não? E vira pastor, compra um prédio, aluga um lugar. E igreja não é isso, não? É algo espiritual, algo espiritual. E quem que vai colocar na cabeça da pessoa que é o Espírito Santo, não? Por isso que é importante a lição de Atos, porque a gente comenta assim, no Antigo Testamento, quem que era o protagonista da Trindade? Era o Pai. Nos Evangelhos, quem que é o protagonista? É o Filho. A partir de Atos até hoje, o Espírito Santo, ele que vai colocar na cabeça da pessoa, no coração da pessoa, que o reino não é material, é espiritual. E eu mesmo Senhor falava para os discípulos, você não tem coisas que você não vai entender, só quando vir o Espírito Santo. Então, só ele que capacita a pessoa para que nasça de novo e tenha uma mente espiritual, não? Porque se não nascer de novo, nunca não vai adiantar. Paulo fala, não? Para o homem natural, as coisas do reino parecem loucura, não? Então, só através do Espírito Santo para entender, para compreender, aceitar e viver esse reino.
não andar certamente na ideia dos reis do Antigo Testamento que pecavam, que eram egoístas, que eram soberbos, não? Essa pergunta, eu nem quis entrar, porque imaginei que o Oscar ia fazer essa pergunta, né? Porque essa pergunta tem esse aspecto que o pastor Humberto colocou. E agora, veja que em Atos 1:3, Jesus apareceu por 40 dias falando das coisas referentes ao reino de Deus. Agora, no versículo 6, eles perguntam: é neste tempo que restaurarás o reino de Israel? E essa ideia da restauração você vê lá no profeta Isaías, você vê no profeta Ezequiel, não é? E, como disse o pastor Humberto, o primeiro aspecto desse reino, ele é invisível nos corações. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então, cada pessoa que aceita Jesus no mundo inteiro é um súdito desse reino, que terá expressão visível quando Jesus vier em grande poder e glória, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Veja que Jesus fala que ele virá em grande poder e glória, e as nações, quando virem o sinal do Filho do Homem no céu, se lamentarão. Só que ele chega como juiz agora de toda a terra. Este evangelho do reino, então, é pregado no mundo inteiro, né? Os judeus achavam que esse descendente do Messias, por isso que eles não aceitavam Jesus como o Messias, porque eles queriam um Messias político, como bem disse o pastor Roberto, um Messias que fosse trazer Israel as glórias do passado. Só que a primeira vinda do Messias não é em glória, é em sofrimento, como Isaías mostra em capítulo 53 do seu livro, o servo sofredor, né? Ele vem em glória agora na segunda vinda. Israel, como está no profeta Zacarias, não compreenderia isso, eles rejeitariam o Messias, como está lá naquela expressão: fui ferido na casa de amigos meus. Fui ferido na casa de amigos meus, mostrando a rejeição ao Messias. Mas chegaria um momento em que eles compreenderiam que o Messias já veio. Capítulo 12 agora de Zacarias. E como um pai que só tem um filho, e esse filho vem a óbito, e eles choram desconsoladamente, Israel vai chorar e vai lamentar quando perceber que o Messias realmente já veio. E tudo farão para que este evangelho seja pregado no mundo inteiro. Essa restauração, para alguns, tem a ver com o aparecimento de Israel novamente como nação, que aconteceu em 48. Então, quando Israel é declarada nação pela ONU em 48, para alguns intérpretes, essa restauração começou aí. E aí vem o mistério do templo, né, diz Ezequiel capítulo 40, né, que ninguém sabe que templo é esse, como vai ser. O que se sabe é que o terceiro templo vai ser construído, que é um grande marco nesse desfecho escatológico final. E que Israel terá protagonismo, né, como está tendo. Porque Deus coloca Israel entre as nações, não como cauda, mas como cabeça. Então, tudo que tem a ver com a vida humana, Israel está lá. Então não adianta perseguir Israel, peça de avião, peça de avião e vai para fora. Todas as áreas, medicina, sola-tronco, todas as áreas. Mostrando o poder de Deus através dessa nação. Os grandes nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, enfim. Sempre tem. Isaac Newton mesmo entendia isso. Ele nasceu no século XVII na Inglaterra. Ele dizia que o maior sinal da segunda vinda era Israel se tornar Estado novamente. Isso aconteceu no século XVII e aconteceu em 48, no século XX. Israel voltou a ser Estado. Então, o fato de Israel ser declarado de Estado novamente é um grande sinal dessa restauração da glória de Israel nos últimos dias, não é? A igreja é a única que vai, porque os judeus sempre tiveram grande rejeição. Mas que mal faz os judeus ao mundo? Nenhum. Se você é judeu, pastor Humberto é judeu, Oscar é judeu, o que você faz como judeu? Você trabalha muito, estuda muito.
Né? Você não está vendendo droga, você não está vendendo, dando golpe por aí, não, você é uma pessoa normal. Essa rejeição, essa história de falar mal, por exemplo, a gente vê aí ódio antissemita, né? O ódio antissemita mostra aqui um ódio anti-Deus, porque é por sangue que vem o Messias. Percebe? Então esse ódio à igreja, aos judeus, na verdade é um ódio a Deus e à Bíblia, e esse ódio vai crescer. Só que tudo que está descrito para Israel até a consumação da história, está acontecendo e vai acontecer. Veja lá a revolta de Gog e Magog, que Ezequiel também fala, que Apocalipse também fala. As tropas que vêm chefiadas por Gog para invadir Israel. Não é? Então, Israel vai vencer esse pessoal aí, né? E veja lá que... E é interessante que nunca se converteu tanto judeu como na última década. Tem muitos judeus convertendo no mundo inteiro, admitindo que o Messias já veio. E vai chegar a hora que o Israel, nação, político hoje, vai admitir que o Messias, na verdade, já veio mesmo. Né? Se a gente não estiver aqui, os nossos filhos estarão e vão poder testemunhar isso. Né? Israel, por um tempo, no período do anticristo, ele vai ser perseguido. Alguns acham que eles vão lá para a terra, a região da Jordânia, que foi o território de Esaú, né? Seria a Jordânia hoje, vão ficar escondidos lá e tal, mas depois eles voltam novamente a esse protagonismo, né? E Jesus então chega para consumar a história. Israel, no final, vai confessar Jesus como Israel nação, né? E Jesus chega então para consumar a história. Né? Então, esse protagonismo sempre vai existir, e onde parecia que Israel tão pequenininho ia desaparecer, Israel está aí até hoje. Né? Tá até hoje. Então, o que eles queriam, que os romanos fossem dominados, tivesse aquela coisa, nada tem a ver com aquela política que eles pensavam, na verdade, tem a ver com os fins dos tempos, né? Onde Israel como nação se tornaria protagonista, como é hoje, como eu acabei de falar. Né? Várias áreas do conhecimento, sempre tem um judeu lá, mostrando o poder de Deus. É uma nação milenar. Você veja que eles estão contando agora, que eles estão no ano 5.785, pela contagem deles. E é interessante que hoje os rabinos, pastor Sedano, Oscar, irmãos, eles aguardam o milênio. Interessante, né? Eles querem o milênio. Que fala Isaías 66, não é? 65. Uma época diferente em todos os aspectos, né? Da ecologia, da vida humana, né? E aí é que está. São mistérios e os mistérios pertencem a Deus. Então, essa é a minha colocação. Né? Eles queriam, né, um protagonismo que não era para aquele momento para Israel. Israel continuou. Está aí até hoje, são 2000 anos. A pergunta foi feita há 2000 anos, Israel continuou. Quantas nações desapareceram? Né? E Israel está aí até hoje. Muito bem. O tempo passa muito rápido, né? Então, poderíamos ficar aqui horas e horas realmente, refletindo, né, na palavra de Deus, que é muito, muito bom realmente aprender de Deus, né? Aprender dos seus ensinamentos, mas o tempo muitas vezes não permite. Mas eu gostaria só que, para finalizar aqui a nossa mesa, que os nossos pastores então fizessem aqui um comentário, né, sobre aqui esta, vamos dizer aqui uma questão. A palavra de Deus aqui, né, nos mostra aqui em Atos, né, que os discípulos receberam poder, que é o Espírito Santo de Deus, né, e que isso significa, aqui tem algumas qualidades, né, de um comentarista, significa o que? Coragem, né? Significa ousadia, confiança, perspicácia, habilidade, autoridade.
Então os discípulos, eles precisariam de todas essas qualidades, então, para cumprir a missão, que era levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. E hoje, pastores, ainda acontece vamos dizer assim, todo esse avivamento? Ou já estamos vivendo aí o início de esfriamento? O que os pastores acham? Tem um texto em Atos que diz assim que os rabinos, os fariseus, os líderes do Sinédrio, quando viam Pedro falar, eles reconheciam que havia estado com o Senhor Jesus, não? Isso é importante, porque o Senhor não só ficou aqueles 40 dias falando para os discípulos, ficou 3 anos e meio, não? Pregando e ensinando, não? É interessante porque essa ideia de vir o poder do Espírito sobre a pessoa para ser testemunha, não é só para dar eloquência à pessoa, não é só para que fale bonito, impacte e convença, não é isso. A ideia de ser testemunha é algo integral. Testemunha é a palavra, o pastor já falou essa questão, nós temos que falar com palavras, mas também com nossa conduta. Então a testemunha tem 2 palavras opostas, evangelho e disangélio. Evangelho é boas novas, disangélio é más novas. Então eu posso falar boas novas com minha boca, com palavras, e posso também transmitir um disangélio, más novas, com o meu testemunho. Então o poder do Espírito Santo ia fazer que os discípulos sejam testemunhos em ambos sentidos, na palavra, na comunicação do Evangelho e na vida diária. Por isso que você vê quando coloca os requisitos para bispo, que é para pastor, e também para ayudar as viúvas, tem que ter testemunho, não? Os diáconos têm que ter testemunho, não? Não era de falar bonito só, era de ter uma vida que glorifique a Deus. Então esse é o sentido. E hoje realmente acontece isso, não? A exigência não mudou. Nós temos que ter testemunha, ser testemunhas pela ação do Espírito Santo. E aí vem essa questão que o Senhor falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Quer ver o reino, tem que entrar no reino, tem que nascer de novo. Então, para ser testemunhas eficazes, porque antes da mesa de explanação, a gente estava comentando com o pastor. Um pastor ali, nas redes, caiu. Por quê? Ele era muito eloquente para pregar, mas caiu pelo testemunho. Então, o crente espiritual, ele tem esse poder do Espírito para formar nele um novo Cristo, não? Testemunho na palavra e no comportamento. Essa é realmente a ideia do texto, não? A gente não pode ser testemunha de Cristo se não tiver o perfil de Cristo, ser como Cristo, não? Seria ao contrário. Oscar, é importante, Oscar, né, pastor Humberto e irmãos, entender que a pregação do Evangelho é um trabalho espiritual. A obra da igreja é um trabalho espiritual. Como está lá em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais. Você pode ter 10 doutorados, 10 pós-doutorado e ser superado por um pregador que às vezes nem sabe, fala nós vai, nós vem. Nós veio e pregar uma pregação no poder do Espírito. Porque a sabedoria ela é espiritual, não tem nada a ver com sabedoria acadêmica. É isso que você entender. A Bíblia é um livro espiritual. E sem obediência à palavra, o Espírito não ilumina a mente. Por isso que o Jorge Mille falava, né? Quanto mais eu obedeço a palavra, mais luz eu tenho. A iluminação espiritual para entender a palavra vem com obediência. Por isso que John Stott também falava, a Bíblia é um livro perigoso. Porque se você lê e não obedece, você fica em trevas, e grandes trevas. Percebe? Você não tem autoridade espiritual. E essa autoridade não é, como já disse o pastor Sedano, fala alto, ser eloquente, gritar, não, é vida com Deus, é vida. Vida com Deus, é isso aí. Teve um pregador na época da faculdade teológica lá, que tinha os cultos, né? Eu não sei que pregador que contou essa ilustração de um homem que era muito famoso pela oração, que ele orava muito. E um jovem queria orar com ele. Eu falei, posso orar com o senhor algum dia? Pode. Um dia que já foi lá. E os dois se ajoelharam. E o moço esperando o homem falar alguma coisa, o homem só quieto, em silêncio lá, ajoelhado. E depois de um bom tempo, ele disse, ó Deus.
E o moço sentiu como que o lugar enchesse ele sentiu uma presença maravilhosa no lugar, né? Então, assim, o que aquele homem falava silenciosamente? A gente não sabe. Não foi dito na ilustração. Porque falar com Deus não é monólogo. Deus fala com a gente e a gente fala com Deus, né? Pela oração falamos com Ele, pela palavra Deus fala conosco. Sempre pela palavra para não se perder, porque você pode estar ouvindo voz diferente. Como está em 2 Coríntios 11, o diabo aparece como anjo de luz, como se fosse Deus falando, né? Para enganar. Então sempre, Deus falou comigo, falou, tá, mas a palavra de Deus está aprovando o que você fala? Que diz que Deus falou com você? Né? Está muito pregador por aí, como disse o pastor Humberto, pregando ele mesmo, né? E o ser humano é fraco, ele é frágil. Como ele bem lembra o pastor Saião, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos. A nossa firmeza não pode estar em nós mesmos, senão a gente vai para o chão mesmo, qualquer um vai. E no 366 do cantor cristão, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Jesus é a nossa rocha, é a nossa firmeza, não é? Tem que entender que esse poder, como lembra Tose, é a presença de Deus em nós. E Deus se fará cada vez mais presente em nós, se a gente obedece. Quantas casas que eu já cheguei, que o pastor Humberto já chegou, o Oscar, e algum dia aquela família diz assim, olha, eu gosto tanto que o senhor vem aqui, eu sinto uma paz quando o senhor entra aqui na minha casa, eu sinto uma paz. Como é bom conversar com o senhor, que paz. Eu sempre digo, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Um culto maravilhoso. Ah, que culto, por que foi maravilhoso? Porque Deus estava presente no culto. Por isso que foi maravilhoso, a presença de Deus. E vou terminar com o pastor Isaías, né? O Oscar que cresceu aí, deve lembrar que ele contava lá na Bahia, uma igreja, num culto de semana, cantando o hino 205, pastor Humberto. Você já ouviu esse relato ou não? Oh, minha alma sem demora. E começou uma voz no meio da congregação, começou a cantar juntos, com a voz de uma beleza indescritível. Começou a cantar junto com a igreja. E todo mundo procurando quem era aquela voz e não achava. Com certeza um anjo do Senhor, porque os anjos assistem o culto. 1 Coríntios 11 fala isso, que os anjos acompanham o culto. Cantou, ficou tão feliz que cantou junto com a igreja. A presença de Deus, né? Então é muito importante, tem muitas histórias maravilhosas, né? Que mostram, é muito importante andar com Deus, não tem companhia melhor. Como disse o pastor Ilan quando pregou aqui, alguém falando de Enoque, né? Diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus falou, olha, nós estamos mais perto agora da minha casa do que da sua, vamos ficar comigo agora, né? E Enoque ficou com Deus para sempre, né? Não passou pela morte física, andou com Deus e Deus o tomou para si. Então todos os homens da Bíblia, ou depois que a Bíblia foi escrita, que andaram com Deus, é uma companhia maravilhosa. Então esse evangelho não pode ser pregado sem essa autoridade espiritual, né? Não pode, né? E aproveitando, já que é EBD, né, pastor Humberto, show que domina bastante aí o grego, lá em Mateus 28, quando ele diz, é me dada toda a autoridade, é outra palavra aí, que associa, né? E aqui para pregar é dunamis, né? Isso é maravilhoso. Que bom, que maravilhoso, né? Ouvir da palavra de Deus e entender. Isso é importante, entender e nos esforçarmos para colocar em prática, né, na nossa vida diária. E como eu disse, a hora passa muito rápido, né? Então, nós estamos chegando ao final da nossa mesa de explanação bíblica. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam e você que num momento ou outro vai estar ouvindo esta gravação. E agradecer também aqueles irmãos que nos acompanham, né? Não vou lembrar de todos aqui, mas de alguns eu vou estar citando, né? Pastor Josias lá de Quatá, sempre nos acompanha, irmã Magdalena, os irmãos lá de Oswaldo Cruz, os irmãos aqui de Venceslau, a irmã Ruth, né? A irmã do pastor Edson lá em São Paulo, o Rubens lá da Madeireira Ipiranga também nos acompanha. Enfim, são vários, né? Várias pessoas que nos acompanham, queremos aqui agradecer e convidar você a participar conosco de
todas as sextas-feiras, a partir das 19h45, na nossa mesa de explanação bíblica, tá bom? Quero também convidar você, que está aí nos acompanhando, a participar da nossa conferência evangelística da Semana Santa, tá bom? O preletor será o pastor Gilson da Hora, e os dias serão na sexta-feira, né, dia 18/4, às 19h30, no sábado, dia 19, às 19 horas, no domingo, pela manhã, às 6 horas da manhã, teremos nosso culto da ressurreição, tá bom? Então, quero convidar você a estar participando conosco, então, dessa conferência evangelística Semana Santa, tá bom? Todos vocês estão convidados. A nossa igreja é aqui na Avenida Manuel Goulart, 503. Todos vocês estão convidados e muito obrigado por estar participando conosco da nossa mesa de explanação bíblica. Vou pedir para que o pastor Edson nos eleve a Deus em oração, então, encerrando este momento. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento especial, onde com o pastor Humberto, sedando o nosso amado diácono Oscar Pereira, tratamos a lição do domingo passado, Nasce a Igreja de Cristo. Como é bom falar desta igreja, que é a família do sangue do Calvário. Essa família, formada de povos, tribos, línguas e nações, compradas pelo sangue de Jesus, nunca se avista pela última vez. E sabemos que a tua vontade é que toda pessoa no mundo inteiro, por isso esses 2000 anos, creia em Jesus, seja salvo, para que ao deixar este mundo não entre no inferno, mas no céu, e possa desfrutar dos lugares celestiais, desfrutar do novo céu, da nova terra que tens, após a consumação histórica desta terra. Tua palavra fala que os céus e a terra que agora existem passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. Em razão do pecado isso vai acontecer. A terra também foi atingida. Mas nós, a igreja, todos que creram em Jesus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Seguiremos como remanescentes do Senhor, pregando essa mensagem bendita. Obrigado por essa oportunidade da Semana Santa, quando com o pastor Gilson da Hora Silva e o Quarteto Márcio de Londrina, estaremos levando essa mensagem bendita na época da Semana Santa. Abençoa a tua igreja, Primeira Igreja Batista em Prudente, promovendo esse trabalho. Abençoa nossos pastores do colegiado, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, os visitantes que aqui chegarão, que sejam noites maravilhosas na tua presença. Agradecemos também todos os irmãos que nos acompanham pela internet, como sempre o pastor Josia, minha irmã Ruth, irmã Magdalena, enfim, vários irmãos do Rubem Lebedenco, muitos irmãos nos acompanham sempre. Guarda cada uma dessas famílias, desses internautas, e obrigado por esse dia, e dá-nos sempre, ó Deus, dias maravilhosos na tua presença. Abençoa a atividade da igreja nesse final de semana, em nosso templo sede, nas missões, pontos de pregação, aqueles que estão atingidos pela dengue, que logo sejam plenamente restaurados, com a irmã Lídia Kitagawa, o Mateus Ferreira Amaral, saindo também da dengue já o Fernando Felício, já no finalmente da dengue. Ó Deus, guarda cada um acometido dessa enfermidade e de outras, que logo em breve sejam no nosso meio, agradecendo a sua cura, o seu pleno restabelecimento. E assim oramos, clamando também pela Manhã Crescer em Cristo de abril, que vai ser no quarto domingo, que seja uma noite, um dia, aliás, maravilhoso, e pedimos que o Senhor guarde também o nosso almoço 1º de maio, que seja um grande dia de confraternização com a tua igreja ali, na chácara do nosso irmão Percival, sejam momentos de grande alegria e regozijo e confraternização da tua igreja neste lugar. E assim é que eu oro, com perdão de minhas faltas, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.